Como eu aprendi um tempo atrás, a gente dá toda a glória a Deus, amém? A alegria é nossa, mas a glória é de Deus. Diga comigo, a alegria é nossa, mas a glória é de Deus. A gente sempre transfere para Ele, não é isso? Eu quero que, se você trouxe sua Bíblia, abrir comigo aí em 2 Timóteo 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Se tivesse hoje que ter terminado o evento hoje de manhã, eu já estaria completamente satisfeito, porque o que nós ouvimos hoje sobre o legado, gente, sim ou não? Sim. Chegou ou não? Falei, se eu tivesse hoje aqui como incrédulo, sem conversar, eu já tinha me convertido, entregado a minha vida para Jesus, para servir o resto da minha vida, pelas coisas que eu ouvi hoje, sim ou não? Então entrou no meu coração, na minha alma. Legado é chover no molhado, eu dizer qualquer coisa para vocês, tudo que já foi dito. Se eu fosse falar aqui qualquer coisa, não ia acrescentar muito, mas assim como o Jorge falou, a gente não vive muito só de teoria, mas a gente quer contar a experiência, amém? O personagem, eu não conhecia essa história que o Paul Cole contou aqui hoje sobre o pai dele. Eu conhecia muitas histórias do Edwin Cole, li toda a literatura dele, os livros dele e tudo, fiz os cursos todos, então, mas eu não sabia que o pai dele tinha sido um marinheiro. E eu não conhecia a história daquele pastor que... Rafael? Não conhecia aquela história. Então, por trás da história das pessoas, sempre tem alguém que Deus levanta, sim ou não? Então, não é em vão que nós estamos aqui hoje, com essa quantidade de homens, em muitas partes do Brasil, não é coincidência, porque isso nasceu lá com aquele marinheiro. Se não fosse aquele marinheiro, nós estaríamos aqui não, amém, gente? Eu quero contar para vocês a história bíblica de outro cara que eu admiro muito, ainda que ele seja um personagem não tão evidente, mas diz assim no capítulo 2 de Paulo escrevendo a Timóteo, filho dele. Ele diz assim no versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então ele chama Timóteo de meu filho. Olha que coisa linda. Se eu imagino que Paulo não foi casado e não teve filho, mas ele tinha os filhos espirituais que ele discipulou. E esse Timóteo foi um cara é um personagem interessante. Versículo 2: Então, já que você é meu filho, eu vou te dar um comissionamento, certo? Ele diz assim, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para ensinar e instruir a outros. Então nós vimos aqui quantas gerações? Paulo, isso? Timóteo, quem mais? Homens fiéis, quem mais? Competentes para ensinar a outros, né? Então que nós vemos 4 gerações, mas na verdade, quem começou essa história não foi nem Paulo, foi um cara que adotou Paulo. Vocês o conhecem, o nome dele é Barnabé. É o cara que antecedeu, né? O Rafael. Eu admiro muito esse Barnabé. Então vamos ver algumas histórias dele. No capítulo 4, versículo 33 de Atos, aparece pela primeira vez o nome dele. Atos 4, 36. Diz assim, José, meu nome é José também, tá? Eu gosto dos Josés. Diz que todo Zé é gente boa. Tem algum Zé aqui, não? Aí, ó. Todo Zé é gente boa. Claro que tem alguns, às vezes, que não honram muito o nome, mas quando Jesus veio ao mundo,
O pai mandou um anjo e falou lá com o Zé: ô Zé, eu quero que alguém cuide do meu filho aí, você pode fazer isso para mim? Sim ou não? O José, que era esposo da Maria, da nossa irmã Maria, né? E depois, na morte dele, quando Jesus morrer, precisava ser sepultado o corpo dele, que não ia poder ter nenhuma quebradura, não podia ter corrupção no corpo dele. Aí ele foi e falou com o outro Zé também: ô Zé, você pode enterrar meu filho aí por 3 dias aí no seu túmulo novinho? Então Zé é gente boa, sim ou não? E aqui está o cara, José também, ó. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer também dizer filho da exortação, levita e natural de Chipre. Filho das consolações, filho da exortação. Esse cara tinha alguma coisa que estava dentro dele. Então diz assim o versículo 37: como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que raro. Aí depois você conhece a história de Ananias e Safira, que quiseram fazer a mesma coisa por imitação e não funciona. Então, a generosidade era a característica desse José, esse Barnabé. E toda pessoa que é muito generosa, ela não está olhando só para si mesma, ela está olhando para os outros. Então o legado tem tudo a ver com generosidade, tudo a ver com doação, porque como hoje o povo falou, que não depende só de informações, depende daquilo que está no meu coração para eu doar para as pessoas. Então eu não tenho minha vida por preciosa, eu estou oferecendo a minha vida contanto que eu complete a carreira, que eu complete a vocação, que eu caminhe aquilo que Deus determinou para mim como missão. Então isso é muito precioso, porque é isso que faz as pessoas deixarem de olhar para si mesmas e olhar em volta, a sua volta. E o planeta, depois de toda essa quantidade de coisas que nós temos hoje de tecnologia, o planeta parece que ficou pequeno. Parece que as notícias, elas correm com tanta velocidade, que uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, você fica sabendo instantaneamente através do seu celular, que está na sua palma da sua mão. Então o mundo ficou muito pequeno, e antes a gente tinha dificuldade de ir para um outro estado, porque as estradas eram muito difíceis. Aí veio o asfalto, aí para um outro país era muito complicado, era muito difícil fazer isso. E hoje é tão raro, hoje é tão natural a pessoa falar: eu estou aqui na Alemanha. Eu tenho contato com algumas pessoas, amigas minhas, que me ligam continuamente, mentoria algumas pessoas em outros lugares. Pastor Zé Maria, tal. A gente é rápido demais, então parece que o mundo ficou pequenininho. Muito fácil pegar avião e atravessar aqui o oceano, né? Mas às vezes o nosso problema, a gente é tão complicado e tão egoísta, que a gente não tem disposição de atravessar a rua para pregar para o cara que está do outro lado. Sim ou não? Então, essa disponibilidade de a gente se doar para outras pessoas, é que é o coração desse camarada Barnabé. Então vamos ver outro texto aí, capítulo 9 de Atos, versículo 26. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos, todos porém o temiam, e não acreditando que ele fosse discípulo. Esse capítulo 9 está falando de quê? Da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então você vê como Deus conecta pessoas, né? Ele se converteu através de uma revelação. Indo para Damasco, Saulo era o perseguidor da igreja, e ele foi o agente da morte de Estevão, porque a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado no capítulo 9, aí, um pouquinho antes, depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então esse camarada era muito zeloso, esse Saulo era muito zeloso da lei, ele era um judeu muito zeloso, e além disso ele era membro da Suprema Corte de Jerusalém, o Sinédrio. Foi criado aos pés de Gamaliel. O cara falava uns 4 ou 5 idiomas na época, era judeu de judeus, fariseu de fariseus. Então de repente
não contentando com tudo que estava acontecendo em Jerusalém, ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo fora. Olha, então ele pediu cartas lá das autoridades e foi para onde? Para Damasco. Gente, Jerusalém até Damasco é mais ou menos a distância daqui para São Paulo. Eu fui dar uma olhadinha, são 400, quase 500 quilômetros. Imagina, e de jegue, né? Ou então a cavalo. Naquela época não tinha o transporte que nós temos hoje. É rápido, você pega um carro, um avião, então você vai rapidinho. Mas imagina quanto tempo você dura para caminhar de Jerusalém até Damasco em cima de um cavalo. É pouca coisa, não? Mas ele estava tão ferrenho na sua determinação que ele pegou aquelas cartas e foi para Damasco para combater aquele pessoal herege, aquela seita falsa do judaísmo que chamava os do caminho. E aí, chegando perto de Damasco, você sabe, conhece a história, uma luz fulgurante brilhou e atingiu aquele camarada. Ele caído ali no, não sei se do seu cavalo, caído ali no chão, de repente ele ouviu uma voz: Saulo, aqui, por que me persegues? Mas Senhor, quem é você? Eu estou perseguindo esses fanáticos aí. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, pegaram ele, já meio cego, porque aquela ofuscou a vista dele, foi até Damasco, e ali o Senhor manda Ananias ir até a casa dele e explicar para Paulo agora tudo o que ia acontecer, toda a teologia dele, toda aquela bronca que ele tinha, aquele zelo que ele tinha do judaísmo, tudo aquilo caiu por terra. Toda a teologia judaica dele, construída durante tanto tempo, não era nada mais. Quem é esse cara então, esse Jesus, esse Nazareno que foi crucificado? Quem é esse cara? E ele teve que passar daí em diante. Ele passou 14 anos estudando o Antigo Testamento para entender e depois escrever 13 cartas do Novo Testamento, definindo a teologia do Novo Testamento. Então, esse Saulo não era qualquer um. E aí, ele voltou de Jerusalém, de Damasco para Jerusalém, e quis infiltrar no meio dos apóstolos lá, e tudo, dando testemunho, começou a fazer um monte de coisa. Aí o pessoal ficou cismado, porque ele estava perseguindo. Então eles deram um corte nele e Paulo sumiu do mapa. Saulo sumiu do mapa e ficou durante muito tempo, 14 anos, fora do cenário. Aí quem aparece depois? Dá uma olhadinha para você ver aí. Capítulo 11, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, diga comigo, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quem foi enviado para Antioquia? Barnabé. Aí esse Barnabé volta outra vez à cena. Capítulo 13. Aí começa o trabalho missionário de Barnabé. E se tornou apóstolo. Havia na igreja de Antioquia agora profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca e Saulo. Saulo já estava aí. Por quê? Porque alguém foi lá na terra dele e buscou Saulo de volta. Capítulo 15, versículo 37. Vemos aí a disputa lá que eles tiveram com João Marcos e tudo. E de repente Barnabé some e aí continua Saulo. Então Barnabé foi na vida de Saulo o Rafael. Então, na nossa vida sempre vai ter um Rafael, assim como teve André. André era discípulo de João Batista e estava lá seguindo João Batista e ouvindo tudo que ele estava fazendo, e de repente aparece na fila lá para batizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista apontou o dedo para Jesus, que estava lá para ser batizado, e os discípulos dele ouviram, quem estava lá era André junto com ele. E André sai dali
e corre na casa dele e fala com o irmão: Pedro, encontrei o Messias. E depois disso, nunca mais se fala de André. Mas daí em diante, Pedro entra em cena. Então, André foi o agente também de Deus. Nós sabemos então que quando Deus quer usar alguém para levantar uma obra, não importa a sua origem. Eu estou aqui com meu amigo, cadê o Clésio? Está ali, ó. Ô Clésio, fica de pé aí, Clésio, por favor. Olha, barbinho igual eu aí, tá vendo? Esse camarada é da mesma cidade, da cidade que nós somos criados. De onde que é, Clésio? Rubiataba. Lá em Goiás, não é isso? Lá em Goiás, lá no norte de Goiás. Quem é Rubiataba? Não é nada. E quem era Zé Maria ou Clésio? O que nós éramos, Clésio? Zero à esquerda. Não é isso? Hoje pelo menos, viu, Clésio? Pelo menos Deus nos tirou lá de Rubiataba, lá do Monturo, e nos fez sentar no meio dos príncipes do seu povo. Sim ou não? Então, como é que Deus faz isso? Ele escolhe pessoas. Eu quero, essa é um lado, né, da história, porque eu queria trazer aqui essa admiração que eu tenho por Barnabé. E tem até uma canção antiga aí, que a gente cantava muito, não sei se o Samuel está aqui. Aí, ó. Diz assim: era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quem se lembra dessa música aí, ó? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Então fizeram até uma canção para o cara. Por quê? Porque Deus escolheu. E quando eu não era nada, eu não sou nada ainda, mas pelo menos hoje eu entendo que eu estou sentado no meio de vocês, príncipe de Deus. Então eu me sinto também um príncipe nesta tarde, amém? E aí, como é que começou essa história? Eu perdi meu pai com 7 anos. Meu pai faleceu num acidente bêbado. E o último ano da vida dele, nós morávamos no sítio, ele arrendado. O último ano ele bebeu até morrer. Queria fazer o cavalo subir totalmente bêbado, na carroceria de um caminhão, chicoteando e batendo no cavalo. E o cavalo empinou e ele puxou o cavalo para trás e caiu, bateu a cabeça lá e quebrou a cabeça, rachou a cabeça lá e morreu. Eu fui lá ver o acidente onde ele morreu. Estava aquele sangue escorrido lá até no canto do muro. 7 anos. E eu digo para vocês que não é ideia boa de Deus, não era de Deus a ideia de a gente ficar órfão. Não mesmo. Sem pai. Por isso, quando a gente ouve aqui sobre paternidade, integridade, sacerdócio, coragem, a gente inspira com esses temas. Por quê? Eu não tive um pai que, na época que eu mais precisei dele, não tinha. Como o Paul Cole contou a história aqui do filho dele. Então, você não imagina as dificuldades que a gente passa na vida, na adolescência. Eu fui preso em Goiânia aos 13 anos de idade. Cheguei da escola, estudava na Escola Técnica Profissionalizante, História Técnica Federal, que hoje talvez seja aí o Cefet, Senai, sei lá. Cheguei da escola, eu estava até com a roupa do uniforme da escola, que era uma calça branca com 2 listas assim azuis do lado. Cheguei no sábado, tinha aula no sábado inclusive. Cheguei na pensãozinha onde eu morava e almocei direitinho e tudo, estava descansando, de repente chegou o camburão da polícia. E prende eu e mais 2 rapazes da mesma cidade, de Rubiataba, que dormíamos naquela pensão. Estávamos estudando, eu estava no 2º ano já, para terminar o 2º ano da escola técnica. E pegaram a gente e levaram a gente preso, os 3. Quando chegou lá, dividiram um para um lado, um cara me pegou o outro, levou para lá, e o cara me levou para uma sala lá, e um cara de uns quase 2 metros de altura, e eu adolescente de 13 anos, Ronda. Aí o cara me leva lá e desceu a borracha. E eu caí, ele me chutava, e foi pancada para valer.
conta onde estão os bens do rapaz lá que vocês roubaram. E isso foi em 1964, quando estava começando o regime militar no Brasil. E depois de apanhar muito, eu falei, você pode me matar, mas eu não sei o que dizer do que você está falando. Aí depois eu fiquei sabendo que a dona da pensão, o filho dela viajou na noite anterior, escondeu as coisas dele, guardou as coisas dele lá, porque ele morava lá também. E de manhãzinha, um dos rapazes que morava comigo, saiu com a trouxinha dele para lavar, estava assim chuvoso, escurinho, saiu cedinho antes de ir para a escola. E ela achou que ele tinha levado os bens do filho, foi lá no quarto, olhou, não tinha nada, chamou a polícia. Quando nós chegamos lá, a polícia chega e leva a gente. E agora? Quem vai me defender, não é isso? E aí, me jogaram numa cela, eu fiquei uma semana preso, no meio de adolescentes infratores. Você pode imaginar, naquela semana eu não comi, porque a mamitinha chegava lá na vasilhinha de plástico, debaixo da porta, e não dá. Então, quando eu estava ali naquele lugar, aí eu vinha aquela ânsia, por que eu estou aqui? O que eu fiz de errado? Esse mundo é cruel? Como é que é isso? Como é que funciona essa coisa? Onde está meu pai? E aquela bronca entrou. Não sei o que eu fiz de errado. E fiquei introvertido, introspectivo, taciturno, medroso. E eu não tinha mais amigos. E eu fiquei muito acovardado com a vida. E aí o que eu tratei de fazer? Eu falei, irmão, já que o mundo é tão mal, então eu vou ter que me virar sozinho. E tratei de estudar. E aos 20 anos eu já era autodidata, eu já tinha lido muito. Passei num concurso numa empresa lá, e com várias pessoas, passei em primeiro lugar. E aos 23 anos eu já era chefe de RH de uma empresa, a maior concessionária da Chevrolet de Minas Gerais. Em Belo Horizonte já. E aí a minha história muda. Porque aos 23 anos, eu fui convidado a ir numa igreja Batista da Fé, igreja pequenininha, lá no bairro de Belo Horizonte. E lá eu ouvi uma história. A história do Filho de Deus que me amou. A história do meu pai que me amou de tal maneira que deu o seu filho. Eu entreguei meu coração para ele para nunca mais voltar para trás. Tem 51 anos isso. Amém, gente? E aí começou a minha história com ele. E me entreguei minha vida para ele completamente, para servi-lo. Deixei tudo que eu estava fazendo para trás e falei, Senhor, eu quero te seguir. Fui para o seminário, me preparei, casei. Ali está minha esposa. Fica em pé aí, querido. Olha lá. Aí, que lindura. E aí nasceram nossos filhos, e o Samuel cresceu, está ali o Samuel também com a família dele, Priscila também, o Eduardo, e essa bronca foi ficando. Eu já pastor, missionário, trabalhei em Mato Grosso do Sul, onde nasceu a nossa filha Priscila, trabalhei na Bolívia 10 anos como missionário, trabalhando com recuperação de viciados em drogas, porque a missão que eu me converti lá em Belo Horizonte, trabalhava com recuperação. E durante todo esse período, ouvindo jovens, ouvindo famílias, ouvindo tudo, eu descobri que o problema não era a droga. A droga não é o problema, gente. O problema é a família disfuncional, o pai bêbado, o pai viciado, o casal separado. Então, toda essa disfunção social por causa da família. Então, nós sabemos disso. E a partir desse momento, começou a nascer dentro de mim um sonho. Eu comecei a sonhar. Então, a gente pode sonhar assim ou não? Então eu comecei a pensar num lugar onde as famílias, principalmente dos líderes, porque na recuperação eu aconselhava filho de pastores, filho de presbíteros. Então depois eu fui descobrir que grande parte dos jovens que estavam na FEBEM eram filhos de crentes, principalmente de líderes. Então eu comecei a ficar assustado com isso. Falei, Deus, então o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer por isso? Qual é a vantagem? O que eu posso colocar minha vida para fazer isso aí? E começou a sonhar com uma universidade da família. Eu tinha um sonho. Aí o Jorge, que estava lá em Belo Horizonte, começou a crescer lá o trabalho do MMI, do Casado para Sempre, e a gente implantou lá também o Casados e tudo. E aí o Jorge comecei a fazer o contato com ele, porque aí, vendo tudo que ele estava querendo fazer aqui, já estava fazendo, realizando aqui com o curso, eu falei, Jorge, eu tenho um sonho. Eu falei, olha, eu sonho um dia ter um local para a gente restaurar famílias, principalmente família de líderes. E fui compartilhando isso e tal. Por isso que a gente tem que contar o sonho. Diga comigo, conte seu sonho. Olha, eu não tinha dinheiro para fazer a estrutura que tem hoje, mas quando eu compartilhei com o Jorge, um dia eu vim de Belo Horizonte, ele me pôs no carro, falou, Zé Maria, com a Leia, né?
Lá, vou te mostrar um negócio aí. Chegou lá naquela estradinha, lá onde está o DF, ainda não tinha asfalto ainda, né, Jorge? Estava chovendo, barro e tudo. Ele parou lá, tinha feito a terraplanagem lá do local, falou assim: sabe o que vai ser isso aqui, Zé Maria? Eu falei: não tenho ideia. Eu falei: então aqui vai ser a sede da Universidade da Família. Amém? Então compartilhe o seu sonho. E agora, quando eu estava conversando hoje de manhã aqui, eu falei: eu estou, agora depois de a gente ter feito já casados, Veredas, fui diretor nacional do Veredas, depois do Hombridade, e aí eu estou agora com um sonho, vendo todo esse movimento aqui hoje dos legendários, vendo tudo que Deus já fez nesse processo de levantar homens. Quem se lembra da Adonep? O que é a Adonep? Homens de negócio. Quem se lembra dos Gideões? Quem são os Gideões? Não são, é um trabalho de homens para evangelizar? Então, quando você vê os movimentos de Deus na face da terra, é Deus levantando homens. E está levantando agora esse projeto do CMN, que é uma rede cristã de homens. Então, eu fico muito emocionado por fazer parte e colocar uma semente aí. Mas sabe que à medida que esse negócio foi crescendo, né, Clésio? O Clésio reúne todo ano lá em Jundiaí, na festa da uva lá. Quantos homens, Clésio, aproximadamente? 1 milhão, né? 1.000 homens. Quem dera, né, Clésio? 1.000 homens todo ano lá na festa da uva. E aí começou a pipocar no Brasil inteiro. Como o Pouco falou, quando ele veio a primeira vez aqui, eu levei ele lá na igreja de Jundiaí, na igreja cristã de Jundiaí, e tinha o quê? Tinha uns 100 homens lá naquele evento. Quando ele chegou lá, ele ficou meio frustrado. Eu não falava inglês, nem ele falava espanhol. Aí depois eu vi o comentário que ele fez com o pastor Haroldo, ele falou: eu esperava chegar aqui, tinha aqui uns 10 mil homens no estádio, né? O Brasil é enorme, né? E aquela sementinha. Depois lá de Jundiaí, nós viemos aqui para Marília e reunimos aqui com o pastor Domingos aqui em Marília. Aí tinha uns 150 homens numa reunião lá numa noite. E ele ficou assim meio frustradão e tal. Aí quando ele chegou lá no escritório lá da UDF, que ele viu lá toda a programação, conversamos, explicamos tudo que estava acontecendo, ele olhou e falou: realmente, pastor Zé Maria é um homem de processo. Então eu quero dizer para vocês que o trabalho de hombridade no Brasil não é só um trabalho de uma rede de homens, não é um trabalho de eventos, é um trabalho profundamente espiritual de discipulado, amém? Então, quando você pensa nisso, você montar grupo de 6 homens, 8 homens, 10 homens, com um líder treinado, isso dá um efeito enorme, e já estamos aí com 20 anos. E aí eu comecei a olhar, estava conversando aqui hoje de manhã no café aqui, e estava falando que eu tenho outro sonho, viu, Jorge? Viu, Marcos? Pode sonhar, não? Sim ou não? Eu, quando me converti, 2 anos depois, me converti em 73, em 75, foi organizada uma campanha mundial, e o Billy Graham estava indo nas nações, e ele veio aqui em 75, e eu participei desse evento, lá no Maracanã. Tinha mais de 100 mil pessoas ali naquele estádio, e fechou as portas, porque não cabia mais dentro, e tinha um grande número de pessoas do lado de fora. Eu estava lá, e aí eu comecei a pensar: Deus, imagina você que a gente encheu o Maracanã de homens. Sim ou não? É possível? Você quer sonhar comigo? Sim ou não? Aí eu estava conversando com um irmão lá de Maranhão. Cadê ele? Olha lá, fique em pé, meu irmão. Aí ele falou comigo: pastor Zé Maria, ele ficou arrepiado, falou: pastor Zé Maria, eu estou com o mesmo sonho, de encher o quê? O Castelão. E é possível? Sim ou não, meu irmão? Então, eu vou pedir para você ficar de pé agora comigo. Nós vamos fazer uma oração agora, colocando esse sonho diante de Deus, porque os sonhos a gente pode compartilhar eles, mas quem vai fazer isso? Não sei. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar equipes, Deus vai levantar gente. Para quê? Para você fazer a mesma coisa. Lá em Belo Horizonte tem um Mineirão. Quem é de Minas aqui? Quem é mineiro aqui? Tem mineiro aí, não? Aí, ó. Encher o Mineirão. É possível fazer isso? Sim, é possível. Serra Dourada lá em Goiânia. É possível, sim ou não? Você está sonhando comigo? Então levante com seus olhos agora, com seus olhos abertos, levante a sua mão para o Brasil, e envolva agora o Brasil com essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora orando por esse país, por essa nação, Senhor.
Não é só a questão de números, não é só a questão de encher estádios, é o homem, porque tem muito homem nesse país que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal, Pai. Tem muito homem que não está aí, ó Deus, vivendo uma vida inútil, esperando o tempo dele profeticamente para isso acontecer. Então nós pedimos agora, Pai, que o Senhor olhe para a nação brasileira, lá no norte até o sul, do leste até o oeste, e veja essas mãos levantadas nesta tarde, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus, que o seu sonho se cumpra através de nós, em nós e através de nós, para a tua glória. Amém? Pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Aleluia. Pode se assentar. E agora vem a segunda parte da minha mensagem. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Marcos, é isso? Até que hora tem, Marcos? 19 horas. Então tem 1 minuto para terminar? Eu quero convidar aqui meu filho Samuel. Vem cá, Samuel, com meu neto Caleb. Eu quero encerrar com isso. Quando eu descobri em 2017, eu descobri uma coisa. Eu descobri que aquela bronca que estava no meu coração ainda estava me travando em algumas coisas. Um pastor amigo nosso esteve lá em casa e fez algumas coisas assim muito legais conosco. E eu descobri que essa bronca podia sair. E ele contou para nós lá uma coisa geracional, que é aquela transmissão de geração. Quantos de vocês teve pai mais ou menos semelhante ao meu aqui? Um pai destrutivo, que não... Alguns tiveram. E aí, o que eu fiz? Eu fiz lá uma reunião na minha família, e eu coloquei aquele aspecto para Deus. Senhor, eu preciso ser curado daquelas memórias do meu pai. Essa bronca precisa sair. Por quê? Na linhagem geracional, o pai está lá atrás, não é isso? E ele é muito maior do que eu. E eu olhava para o meu pai, minha memória era um pai muito ruim. E quando eu começava a fazer aquele questionamento, eu deixava vira aí, Samuel, eu deixava de colocar as minhas mãos aqui, ó, no ombro de Samuel, o Samuel colocando as mãos no ombro do Caleb e do Lucas, e aqui atrás de mim estava o meu pai, Agimiro, e atrás dele estava o meu avô Dionísio. E de vez em quando, aquela bronca vinha de novo, eu virava as costas para o Samuel, deixando de fazer aquilo que era encaminhá-lo para o seu destino. Eu virava o meu coração e começava a discutir com meu pai inconscientemente. De vez em quando isso acontecia. Ô Gemiro, por que você foi embora? Por que você fez essa destruição, esse suicídio, deixou a família na lona? O que acontece? Mas eu sou crente, eu sou pastor, então eu tenho que continuar aqui. E de vez em quando estava lá outra vez. E o Samuel lutando pelo destino dele. E quando eu descobri isso, eu fiz um ritual, uma cerimônia lá no meu escritório, lá em casa. Eu coloquei lá 4 cadeiras do meu avô, do meu pai, a minha e do Samuel. E fiz um ato profético naquela manhã do meu aniversário, 7 de maio de 2017. Foi um ato profético, porque eu já tinha recebido revelação lá do pastor Zé Carlos, e naquele momento que eu estava lá no meu escritório sozinho, eu passei uma manhã em oração e jejum. Aí o Espírito de Deus começou a trabalhar dentro de mim, começou a tirar aquela dor, e foi tirando. E eu fui virando as costas para o meu pai, porque eu sei que meu pai é muito maior do que eu, e o meu avô é muito maior do que o meu pai, na linha geracional, mas eu não via isso. Eu tinha bronca, então eu não considerava a bênção da vida que o meu pai tinha me dado. E aí, naquele momento que eu comecei a chorar, gente, eu chorei muito ali na cadeira, sentado, sentindo toda aquela memória sendo apagada. E aí naquela manhã, eu senti que alguma coisa rompeu dentro de mim, amém? E aí o Samuel começou a vida dele profissional, porque o Samuel andou, foi para Cascavel, casou, montou empresa, quis ser pastor de igreja, trabalhou comigo lá na UDF, e não deslanchava, né, Samuel? E daí em diante, fala, Samuel, rapidinho. E eu lembro dessa época que meu pai, umas semanas depois, ele me chamou lá na chácara dele, falou: Samuel, fiz tal negócio. E foi engraçado, porque as coisas começaram a dar certo na minha vida depois desse evento, né? E aconteceu algo hoje de manhã. Não estou chorando não, gente, mas ultimamente Deus tem me quebrantado tanto que qualquer coisa eu estou amanteigado, né? Choro e derreto, né?
enquanto eu tinha aquele momento, depois que o Beco trouxe a palavra, depois o Bryce, né, e o Paul trouxeram a palavra, eu abracei meu pai ali no momento. Deus estava me quebrantando muito, falando muito. E esses últimos anos Deus tem trabalhado na minha vida em termos de aceitar o fato de eu ter um pai pastor, né? Meu pai sempre foi um pai excelente, né? Não tenho nada que criticar ou reclamar daquilo que faltou, etc. Ele foi exatamente o oposto do que o pai dele, meu avô, fez, né? E foi. Mas na questão do legado ministerial, eu tinha um pouquinho de resistência ainda. Deus já estava trabalhando isso há anos, né? Já tem uns 4, 5 anos. Inclusive, teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja em Rio Claro. Quando eu voltei, eu entreguei uma foto, né, para você, né, foi um momento profético também de Deus, falando: pai, eu aceito o seu legado ministerial na minha vida. E acredito que foi a partir dali, e inclusive isso daí aconteceu uns dias antes, umas semanas antes desse fato. Mas hoje, abraçando meu pai, enquanto eu abraçava ali ele, eu só disse para Deus: Deus, o que tem de resquício de resistência na minha vida em relação a estar no ministério, né? Eu tenho meu trabalho, hoje eu trabalho como psicólogo clínico, tenho servido as igrejas, ministrando ou louvor, ou pregando, etc. Mas ser pastor, né, ou ser consagrado pastor, uma pessoa a tempo integral, ainda estava bastante resistente, né? Enquanto eu abraçava, nem tive tempo de comentar isso com meu pai, né? Mas a hora que eu abracei ele, Deus falou assim: entrega, igual o seu Jorge fez, né? Publicamente, eu estou entregando a minha última resistência, porque não é só o legado do meu pai, tem o legado do meu bisavô, por parte de mãe. O vô Sinforiano e a avó Felicidade se converteram, espanhóis, né, mãe? Vieram morar aqui no Brasil. Minha avó nasceu, se casou com meu avô, Ângelo Manzini, um cara que aprendeu a ler com a Bíblia, ele era analfabeto, se converteu, foi consagrado pastor, serviu a Deus. O Clésio conheceu, né, Clésio? Lá de Jundiaí. Tem um tio pastor, irmão da minha mãe. Anos depois, meu primo foi consagrado pastor. E ele faleceu subindo no altar para pregar. Primo, sei lá, tinha uns 40 anos, né? O Kleber. E eu estou falando não para a glória minha, nem para a glória do meu pai, para a glória de Deus. Porque Deus já tem me usado, mas eu sinto que minha capacidade é muito maior do que aquilo que eu posso oferecer. Mas isso era por causa das minhas resistências. E hoje eu estou entregando publicamente a Ti, Deus. Aleluia. Então estamos aqui em 3 gerações e o Caleb, né, Caleb? Preparou uma coisa, não preparou, Caleb? Sim? Com seu pai? Então nós vamos encerrar com isso aqui, tá? É o meu neto primogênito. Preparamos uma música. Mas você quer explicar por quê da música? É você, explica a música. Então, a música é o seguinte: surgiu que eles foram dormir comigo lá nesse final de semana passado, o Caleb, o Lucas e a Ana. E à noite, antes de dormir, eu falei: eu quero contar para vocês uma historinha. Deitei lá com eles, apaguei a luz, deitei com eles e comecei a contar a história do Gideão. Aquele Gideão que era um menininho lá, que honrou o pai, que trabalhava, que para sustentar o pai, ele pegou o trigo, foi lá para salvar dos midianitas. E aquele menino estava indignado com tudo que estava acontecendo. E fui contando a história para eles e tudo e tal. Quando chegou no meio da história, o Caleb falou: pai, vô, eu já sei quem que você está falando. Eu não falei nem o nome do personagem. Eu falei: quem, Caleb? Ele falou: é do Gideão.
Aí eu peguei um som de uma trombeta na internet, pus para tocar para eles no escuro. E até a Aninha, depois ela falou: vovô, põe a trombeta para mim, põe a trombeta para mim. Porque no meio da escuridão, à meia-noite, Gideão, que separou, depois de 32 mil homens, Deus separou 300 só para estar com ele. Em volta da montanha estavam lá os midianitas, aquela multidão de soldados midianitas, no meio da noite. E as 300 trombetas tocaram, né, Caleb? E aí o que aconteceu? Os midianitas se assustaram e pensaram que o acampamento dele estava em chamas e começaram a atacar uns aos outros. Aí, ó. E todos naquela madrugada, quando Gideão desceu do monte, já estava aquele exército praticamente desfeito. Por causa de quê? Por causa da obediência de um homem que ouviu a voz de Deus, não é isso? Vai lá, Senhor. Não tenha medo, Gideão, te chamei para vencer. Não é o exército nem seu poder, mas maravilhas de minhas mãos. Não quero muitos, quero 300, quero valentes comigo à frente. Não quero muitos, quero 300, quero valentes comigo à frente. Levante, levante a tocha e toque a trombeta e veja o que eu vou fazer. E veja o que eu vou fazer. Comigo 300 são bem mais que 1 milhão. Confie e deixa eu ser seu capitão. Confie e deixa eu ser seu capitão. Quero 300, quero valentes comigo à frente. Não quero muitos, quero 300, quero valentes comigo à frente. Levante a tocha e toque a trombeta e veja o que eu vou fazer. E veja o que eu vou fazer. Comigo 300 são bem mais que 1 milhão. Confie e deixa eu ser seu capitão. Confie e deixa eu ser seu capitão. Levante a tocha e toque a trombeta e veja o que eu vou fazer. E veja o que eu vou fazer. Comigo 300 são bem mais que 1 milhão. Confie e deixa eu ser seu capitão. Confie e deixa eu ser seu capitão. Ó a trombeta aí. Os irmãos do chofar aí, vem aqui na frente, vamos encerrar com esse chofar. Enquanto estiver tocando esse chofar, eu vou convidar a Aninha. Aninha, vem aqui com o vovô. Sobe aqui. Eu pus o chofar para tocar lá de noite. E ela olhava para o chofar, o cara lá na montanha tocando o chofar lá no vídeo. E ela dizia assim: é o papai, ele está lá na montanha dos legendários. Ela dizia isso, né, Aninha? Então agora nós vamos ver, Aninha, ao vivo e a cores, o chofar tocando. Enquanto o Caleb canta aí, Caleb, e nós vamos encerrar então com essa música aqui. Vai lá. Não quero muitos, quero 300, quero valentes comigo à frente. Não quero muitos, quero 300, quero valentes comigo à frente. Levante a tocha e toque a trombeta e veja o que eu vou fazer. E veja o
Marcos. Glória a Deus. Gente, obrigado. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa. Maravilhoso. Então isso é legado. Isso é legado. Então não precisa dizer muita coisa mais, né, Samuel? Vou convidar o Marcos. Vem cá, Marcos. Hein? Amém. Eu quero que você pense agora na sua família, porque às vezes a gente trabalha tanto para a igreja, trabalha tanto para a obra de Deus, para o reino de Deus, e esquecemos isso. Quantos lares foram perdidos porque o pai se dedicou tanto ao ministério, tanto à igreja, que perdeu a família? Quantas famílias foram destruídas porque as pessoas se dedicaram tanto à empresa, ganhar dinheiro, e depois a família se acabou. Então, não justifica. Então, é claro que eu preciso me dedicar ao reino de Deus. Desde que me converti, eu estou dedicado a isso. Mas eu sempre pensei que a minha família estava em primeiro lugar depois de Deus. Amém, gente? E quando a Léa estava grávida dele, já com alguns meses, né, já bem barrigudinha, eu lembro que eu me ajoelhava na beira da cama da Léia. E era quase toda noite eu fazia isso. E quando eu impunha as minhas mãos para orar, eu sempre lia um salmo antes. Eu já sabia que era um varão, que Deus ia me dar um filho. Eu punha as minhas mãos na barriga dele, lia um salmo e orava por ele. Senhor, aqui está meu filho no ventre da minha esposa. E orava. Não foi nenhuma vez, nem duas, que ele movia lá dentro, sacudindo, respondendo a oração. Então, quando é que você vai começar a orar pelo seu filho? Caleb foi a mesma coisa. Então, eu dediquei muito minha vida ao ministério, até hoje. Mas eu nunca negligenciei minha família. Então eu dediquei tempo de qualidade. Eu chegava em casa, eu rolava no chão com eles, eu brincava. Toda vez na semana eu saía com eles para dar um passeio e tudo, porque eu sabia que era mais importante. E eu nunca deixei de fazer o culto doméstico com eles. E eu todo dia, antes da idade escolar. Até que chegou um dia, eles falaram: pai, não precisa mais, pai. Você está exagerando muito, pai. Eu já conheço essa história, pai. Então eu falei: não, meu filho, eu prefiro exagerar, pecar por excesso do que por omissão. Então eu fui muito exagerado. Eu dei muitas doses. Não, mas só mais esse versículo, só mais essa música. Mas depois você vê os resultados, não é isso? Então, feche seus olhos agora, levante suas mãos e diga: Deus, se eu saísse hoje daqui, né? Se eu saísse agora daqui desse evento, eu já sairia com meu coração cheio de alegria, de gozo, porque eu já recebi muito, em nome de Jesus. Pai, então está essa multidão de homens aqui, Pai. E nós queremos hoje pedir que isso não seja só um momento de informação, mas de inspiração, Pai. Porque a gente vive de glória em glória. A gente é transformado, ó Deus, é de fé em fé. É de vitória em vitória que nós vivemos. Existem muitas lutas, muitas batalhas, muitas barreiras, muitas crises. Mas a Tua palavra diz que tudo aquilo que acontece cooperam para o bem daqueles que te amam. Então eu quero orar por esses homens aqui hoje, esses varões de Deus, e pedir a Deus que o Senhor leve eles para a sua casa, ó Deus, nessa próxima semana, porque segunda-feira começa uma nova etapa, as batalhas, a luta, o trabalho, a correria, o estresse, mas ó Deus, que cada um deles saiba, ó Deus, dosar bem a sua vida familiar, dosar a sua vida ministerial, dosar os seus compromissos na empresa, o seu trabalho secular. Pai, então, revela para nós nesta tarde aquilo que realmente importa, Pai, aquilo que realmente vai dar fruto e permanecer fruto para a vida eterna, porque não é por aquilo que eu estou vendo o meu filho fazer, é por aquilo que eu vou ver os meus netos e os meus bisnetos continuar a geração. E nós oramos nessa tarde pedindo essa graça de o Senhor confirmar e colocar um selo hoje, que esta palavra nunca mais saia do nosso coração, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém?